Agora, a versão oficial é a de que não existem imagens para serem divulgadas ou cedidas à CPMI ou cedidas à mídia, porque elas foram apagadas. O ministro disse que havia um contrato com uma empresa de monitoramento e, por esse contrato, pelos termos desse contrato, as imagens deveriam ficar guardadas por um certo período, que ele não sabe se era 15 dias, se era 30 dias, e que após esse período, essas imagens eram apagadas, como se faz no sistema que a gente tem em casa, né? Se isso fosse alegado no sistema de casa, da residência de alguém, seria até plenamente compreensível. E assim mesmo nem tanto, porque na grande maioria dos casos fica gravado em nuvem, não fica apenas lá no próprio disco, né? no SSD ou no cartão, seja lá o que for. Aliás, as câmeras que eu tenho em casa, no cartão de memória, duram mais do que isso. As imagens duram mais do que isso. Mas a alegação dele de que para novas gravações as imagens anteriores iam sendo apagadas. Ou seja, vai se sobrepondo imagens novas sobre as imagens velhas e aí vai se apagando as imagens antigas. Somente essa alegação já seria um completo absurdo. Imaginar que um prédio oficial, um ministério, vai ter imagens com um período tão curto de armazenamento. Só isso já seria ridículo. Só isso já seria absurdo. Para além disso, a gente tem o fato de que ali aconteceu naquele dia um dos episódios mais emblemáticos, mais importantes da história recente do país. E, inclusive, por conta do qual milhares de pessoas foram presas. Inclusive sem nem individualização das suas condutas. Em uma das decisões que, na minha leitura jurídica, constitui uma das maiores aberrações que esse país já viu. Utilizou-se como argumento a adesão a uma intenção golpista. Se diz que havia um clima de instabilidade democrática no Brasil e quem foi para a rua aderiu a esse clima. E por conta dessa adesão hipotética, subjetiva e jamais comprovável, esses indivíduos foram presos. Mais de 1.000 pessoas de uma vez só, inclusive com apoio das Forças Armadas em uma operação de perfídia, que é condenada até na guerra. E que aqui tinha comandante do Exército se vangloriando de ter agido assim, de ter feito a perfídia contra quem estava nas ruas. Absurdo, coisas do Brasil, um país que já não pode nem ser chamado de nação. Aliás, De Gaulle estava coberto de razão, ele não disse isso exatamente, né, que o Brasil não era um país sério, mas a essência dessa frase que é atribuída a ele está completamente correta. Completamente correta. Então, no dia em que acontece o episódio em que o próprio ministro vai à mídia dizer que precisa ser investigado, logo depois é só pegar as manifestações oficiais do governo logo após os fatos, que tudo deveria ser investigado, todo mundo deveria ser preso. Isso levou, inclusive, à prisão do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, levou ao afastamento do governador. Muita gente não está lembrando disso, né? Levou ao afastamento do governador do Distrito Federal, levou à prisão do secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que ficou lá praticamente torturado psicologicamente. Um homem que não estava nem no Brasil no dia dos fatos, tinha tirado férias, estava no exterior, foi preso, ficou preso lá. E aí, as imagens que compõem essa investigação não são preservadas? Caem na vala comum da sobreposição das gravações? O quão imbecil alguém precisa ser, e com o perdão da palavra, para acreditar num negócio desse? Qual o grau de alienação para se aceitar uma narrativa com esse conteúdo? É um outro absurdo. É um outro absurdo. E na sequência, vem uma questão que é ainda pior. E aí vem a certeza de que o espectador, o eleitor, o povo, ou seja lá quem esses indivíduos se dirigem, é tratado como completo idiota. De novo, com perdão da palavra. Mas é isso que eles fazem. Porque as versões foram se sobrepondo. As versões foram mudando. Parece que o povo brasileiro não tem memória. Qual foi a primeira versão? Quando a CPMI pediu as imagens do 8 de janeiro, foi o que disse o senhor ministro, que não podia cedê-las,
Porque elas já compunham uma outra investigação. Elas já estavam sendo investigadas em outro inquérito, a cargo da Polícia Federal conduzido pelo STF. E que não poderia haver foi o que o ministro disse, o compartilhamento de provas. Que esse compartilhamento dependeria de uma autorização. Ora, se o problema era o compartilhamento de provas, e essas imagens já estavam compondo uma investigação em paralelo, as imagens existiam. Ora, a versão foi essa. Então as imagens inicialmente existiam. Elas não podiam ser compartilhadas, porque elas estavam sob a guarda da Polícia Federal em uma outra investigação. Aí tinha que se pedir autorização para ceder as imagens. Foi pressionado o senhor ministro, porque isso pegou evidentemente muito mal. Até porque nós tratamos aqui no Visado e explicamos que uma CPMI, uma CPI, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, sejam puras, sejam mistas, atuam com poderes próprios das autoridades judiciais quando conduzido investigações. Ou seja, não precisa pedir autorização a ninguém. Ela requisita as imagens. É como se fosse um juiz. Um juiz que está à frente de um inquérito, que quer uma determinada prova, ele requisita essa prova. Ele não precisa pedir autorização a ninguém. A gente falou disso aqui no Visada. Aí a comissão parlamentar, a CPMI, pressionou o senhor ministro a entregar. Aí veja-se só, de mais de 180 câmeras, ele entregou a imagem de umas 4. 4 imagens de 4 câmeras foram entregues à CPMI. Olha só, as imagens existiam. Até esse momento também existiu. Também existiu. E aí começa a discussão que devia entregar mais, cadê as outras imagens e tal. Aí vem a terceira versão. Ah, não, as imagens foram apagadas. Não existem mais. Qual é a verdade sobre isso? Qual versão é a verdadeira? As imagens existiam e estavam sob a guarda da Polícia Federal investigadas em outro inquérito e não poderiam ser compartilhadas porque era compartilhamento de prova que só poderia ser autorizado por uma autoridade judicial. Foi a primeira versão, era essa a verdadeira. As imagens existiam e simplesmente não foram entregues, como ficou parecendo com a segunda postura, que apenas as de 4 câmeras foram enviadas à CPMI, ou as imagens foram apagadas? O que é verdade nisso? Qual a realidade em torno dessas gravações? Existem, não podem ser dadas? Existem parcialmente, não existem? O que não pode acontecer é a gente ter aqui no Brasil autoridades que fazem pouco caso da inteligência do eleitor, que fazem pouco caso da inteligência do seu público, e quando pressionadas, como faz o senhor ministro da Justiça recorrentemente, partem para a ironia. Quando foi cobrado pelas imagens, o que é que fez o senhor ministro Flávio Dino? Que, aliás, hoje saiu uma matéria mostrando que é o recordista em pedidos de abertura de inquérito pela Polícia Federal e a quem desagrada o governo. Regime ditatorial, inquisitorial, autoritário é que faz isso. Utiliza, instrumentaliza a Polícia Federal para as ações de governo. Isso é típico desse tipo de regime. E, coincidentemente, ou não, o senhor ministro da Justiça, o ministro da Justiça é o recordista em pedir abertura de inquéritos à Polícia Federal. Mais coincidentemente ainda, só contra desafetos políticos. Matéria de hoje, mostrando esse levantamento. E aí, quando é pressionado, o senhor ministro vai lá e diz: nós não vamos achar disco voador nas imagens do 8 de janeiro. Isso é postura de ministro? Isso é postura de quem está seriamente buscando o esclarecimento de qualquer fato? Isso é deboche. Deboche. E no Brasil está faltando político que saiba enfrentar deboche. Porque o ministro faz isso quando é convocado na Câmara, chega lá, quando é pressionado, parte para o deboche, todo mundo acha que está certo, fica calado, porque está todo mundo preocupado em fazer seus cortes para a rede social, né, para ter lá os seus likes no Instagram, para publicar lá os seus cortes maravilhosos, e aí tem mais engajamento pensando já na próxima eleição, e não enfrenta o óbvio. Não enfrenta o óbvio. Esse deboche não pode ser admitido em um ministro de Estado.
Isso não pode ser postura de um ministro de Estado. Ainda mais em um fato sobre esse. Como que agora as imagens são irrelevantes? Nós não vamos achar disco voador. Foram mais de 1.000 pessoas presas, essas pessoas não têm direito à defesa? Que regime é que faz isso? Que regime é que sonega prova que pode levar à inocência de quem está sendo acusado por um determinado fato? Que pode comprovar, quem sabe, uma tese acusatória? Ou que pode comprovar, como outros alegam, e não me cabe dizer se é verdade ou não, mas é uma hipótese que é ventilada, de ter havido algum tipo de manipulação dos fatos? De ter havido algum tipo de armação? Como, diante de imagens tão importantes, se pode partir e se admitir um deboche? Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Isso não é admissível. Isso não é típico de um regime democrático. E as pessoas precisam entender. Vou bater de novo no que eu venho dizendo aqui diversas vezes. Do Estado democrático de direito no Brasil, sobrou o Estado. Democracia e direito estão indo para o ralo. E resgatar isso depois de perdido é uma tarefa dificílima. Dificílima. Aliás, uma questão que é interessante, eu pedi até o Pedro aqui para jogar o próximo item da pauta, é que aqui, em relação aos atos do 8 de janeiro, a inexistência das imagens está servindo como tese acusatória. O ministro diz, nós não vamos achar nada no 8 de janeiro que cumpra que possa dizer que houve algum tipo de armação, e aí se descarta a tese. Se descarta a tese de que as 1.000 e tantas pessoas presas são inocentes porque não participaram dos atos. Se descarta que elas não entraram. Se descarta a outra teoria de que houve uma facilitação da entrada de determinados grupos propositadamente dentro do prédio. Então, a ausência de imagens desse lado serve para provar que não existiu um fato, uma manipulação, uma armação, uma omissão das autoridades. Mas em outro caso semelhante, que foi o caso do hacker, que é a Condelgate, e aqui eu já estou emendando o próximo item aqui da pauta, já que como está no nosso GC, a ausência das imagens quer dizer outra coisa. Olha que duplo padrão que se adotou aqui no Brasil, a olhos vistos, e as pessoas parecem que não estão vendo. Esse hacker supostamente teria se encontrado com o ex-presidente da República, com Bolsonaro, e teria ali tramado algum tipo de invasão de sistema, de manipulação, que até hoje não está muito certo do que é que efetivamente se tratava. Cada hora surge aí um detalhe diferente. Aí, a respeito desse encontro, a CPI vai lá e solicita as imagens. As imagens para saber se houve esse encontro. Então, o governo já atual, que as imagens estão sob gestão do governo atual. Então, ele alegou que se encontrou com Bolsonaro, deu lá mais ou menos o período, e aí se pediu aos ministérios, ao GSI e ao Ministério da Defesa, as imagens desse encontro. E aí o governo atual, o governo do PT, governo petista, já o governo de Lula, diz à CPI que não tem as imagens de Delgatti com Bolsonaro. Matéria aqui do Poder 360. O governo diz à CPI que não tem essas imagens. Ministérios alegam a mesma coisa, limitação de armazenamento. Hacker teria se encontrado com esse presidente em 2022, antes das eleições. Aqui, a ausência das imagens é tratada como um elemento secundário, que não quer dizer que o encontro não aconteceu. Mesmo fato. O governo está sendo acusado, ou se está apurando por duas CPIs, né? São exatamente duas CPIs. Uma mista e outra pura. Mas duas investigações. Em uma, o governo é acusado de ter manipulado a depredação de prédios públicos no dia 8 de janeiro.
E aí, o que é que se diz? Se não existe imagem, não houve manipulação nenhuma. Não houve armação nenhuma. Quem invadiu foram mesmo esses vândalos e todo mundo tem que ser preso. Aí vem a outra. Na outra CPI diz assim, vamos apurar se esse senhor se encontrou com o presidente da República. Cadê as imagens? Ah, não tem imagens. Ah, mas não quer dizer que não aconteceu o encontro. Que padrão é esse? E isso é feito a olhos vistos. Isso é feito escancaradamente. Isso deixa absolutamente claro como os fatos não importam. Como nem sequer coerência narrativa importa. Só importam os interesses de quem está por trás da agenda que se quer implantar. O mesmo fato, a mesma ausência de imagens serve simultaneamente para comprovar duas coisas distintas e completamente opostas. E todo mundo olha isso, a velha mídia, a cansada mídia, ou, como falei aqui na semana passada, a mídia mestrada, na expressão de Flávio Corno, traz isso com absoluta naturalidade. Não, não é natural. É mais uma escancaração de como não se tem o mínimo apreço pela inteligência do eleitor, do cidadão, do espectador, seja lá de quem se queira direcionar. Fatos idênticos, repetidos sob as mesmas circunstâncias, não podem levar a conclusões opostas. Isso é básico. E óbvio que quando isso acontece, só se aumenta as desconfianças. Onde está a verdade? O que há de verdade nessas versões? A conveniência, nós já sabemos. O que é conveniente para cada uma narrativa, nós sabemos. Mas e a verdade? Fica onde? Se é que ainda existe alguma importância para ela. Olá, você sabia que aqui no Brasil o Instituto da Legítima Defesa é extremamente subjetivo e caso o indivíduo que se defende, sendo originalmente vítima de um crime, não o faça de modo absolutamente preciso, acabará ele, de vítima, passando a condição de criminoso e sendo penalmente responsabilizado por sua conduta? Pois é, infelizmente isso é uma realidade fruto da intrincada legislação penal que temos aqui no Brasil, que trouxe para o Instituto da Legítima Defesa diversas peculiaridades que precisarão sempre ser observadas para assegurar que o indivíduo efetivamente está se defendendo e não cometendo um crime. Se você se interessa por esse assunto e quer saber tudo sobre a legítima defesa, eu tenho uma boa notícia para você. Está aberta uma nova turma aqui no CEPEDES do Legítima Defesa em Curso. O nosso carro-chefe com um conteúdo que esmiuça todos os elementos em torno da legítima defesa, deixando capacitado não só a exercê-la, como a analisar qualquer caso em que se discuta se tratar de fato de um caso de legítima defesa ou de mero crime. Clique aqui no botão Saiba Mais e venha conferir o nosso conteúdo. Eu te espero por lá.